Acompanhem conosco Minutos de Espiritismo, com Sérgio W. Soares, aqui na Rádio Brasil Espírita. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e hoje programa Minutos de Espiritismo especial. Estamos com o nosso querido amigo Edson Godinho, do CERJ do Rio de Janeiro, e ele gentilmente aceitou a nossa ideia de transmitir uma série. Então vai ser uma série dentro do nosso Minutos de Espiritismo, uma série chamada Reforma Íntima. Vão ser vários programas que a gente vai estar colocando ao ar, tá? Onde ele vai estar falando o que é reforma íntima, vai falar os pontos da reforma íntima que a gente precisa trabalhar, que a gente pode melhorar, que a gente pode evoluir. Não é algo da noite para o dia, é claro, mas hoje um pouquinho melhor do que ontem, amanhã eu estar um pouquinho melhor do que hoje, dentro dessa dinâmica, dentro dessa ideia, tá certo? E vale a pena acompanhar, hein? Eu vou parar de falar aqui porque eu já estou tomando muito tempo. Edson, reforma íntima, o que você tem para nos dizer sobre isso? Muito bem, companheiro. Obrigado mais uma vez pelo convite, aos queridos telespectadores e ouvintes. Que Jesus nos abençoe e esteja conosco hoje e sempre. Bom, reforma íntima, ela está inserida em todos os ensinamentos de Jesus, principalmente na doutrina espírita. Para fins de fazer uma pesquisa, através do EAD, do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, no livro 3, Ensinos e Parábolas de Jesus, parte 2. Aí que vem no módulo 2, Ensinos Diretos de Jesus. Mas para falar sobre reforma íntima, é bom lembrar que o primeiro código de conduta que o nosso planeta recebeu foi há 3.200 anos atrás, quando o nosso Pai Criador, através de Moisés, mandou os 10 mandamentos. Então ali foi o primeiro código de conduta, para que naquela época já conduzisse a humanidade através dos conhecimentos divinos, por parte do nosso Pai Criador. Mais tarde, então, no século I, veio Jesus com a lei do amor. Então, Jesus trouxe todo um conhecimento, que é o Evangelho de Jesus, que é a Boa Nova, né? E o Evangelho de Jesus são palavras de vida eterna. Eu tenho aqui algumas anotações, porque eu não sou uma enciclopédia ambulante, conforme meu companheiro aqui deve ter falado. Eu sou apenas um estudioso, um tarefeiro lá no CERJ, um trabalhador, e que eu faço apenas o repasse. Eu não crio nada, como também nós não criamos nada. É a espiritualidade maior que nos dá esse ensino. Explicar à luz da doutrina espírita o significado do ensinamento de Jesus sobre a reforma íntima, que ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, e nem se deita vinho novo em odres velhos. Odres são aqueles barris antigos, né? Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, no versículo 16 a 17. Muito bem. A reforma íntima, ela pode vir pelo lado intelectual, e pelo lado afetivo, e pelo lado moral, que na sequência dos nossos estudos nós vamos entender. Agora, vamos fazer aquela pergunta que todo mundo se faz. O que é a reforma íntima? Nós, através da doutrina espírita, fomos informados, instruídos pelos espíritos superiores, através das obras básicas de Kardec, e também tem as obras subsidiárias, que são, a literatura espírita é imensa, é intensa. A cada ano surgem 100 a 150 literaturas novas. Ou seja, a doutrina espírita ela não é estática, ela é dinâmica. Mas nas obras básicas e nas obras subsidiárias vocês vão encontrar muitos subsídios nos vídeos, nas palestras e tudo mais. Mas a reforma íntima é um processo contínuo de autoconhecimento de nossa intimidade espiritual, modelando-nos progressivamente na vivência evangélica em todos os sentidos de nossa existência. É a transformação do homem velho, carregado de tendências e erros seculares, no homem novo, atuante na implantação dos ensinamentos do Divino Mestre, dentro e fora de si. Porque nós habitamos um planeta que a espiritualidade maior nos ensina que é um planeta escola.
Nós viemos aqui para aprender. Essas encarnação e reencarnação é um aprendizado contínuo, porque nós temos ainda defeitos seculares. Nós não somos espíritos a primeira vez que nós estamos aqui no planeta. Já estivemos aqui várias vezes, como mães, como os pais, como maridos, como esposas, como os filhos, enfim, sempre no aprendizado. Então a reforma íntima é um autoconhecimento e uma modelação do homem velho para o homem novo. O companheiro mesmo aqui citou. Por exemplo, às vezes nós pegamos um companheiro, como eu já peguei um colega de estudos, que ele era viciado em cigarro. Ele fumava 3 maços por dia. Edson, como eu faço para parar? É questão de força de vontade e perseverança. Começa a diminuir 1 cigarro por semana. Pois bem, o rapaz, depois de alguns meses, parou de fumar. Tudo em nós, esses vícios, não são da divindade, são vícios criados por nós nessa existência e em outras existências. Por que a reforma íntima? Porque é um meio de nós libertarmos das imperfeições e de fazermos objetivamente o trabalho de burilamento dentro de nós. Burilamento seria... É aquela análise, aquela avaliação, compatível com as aspirações que nos levam ao aprimoramento do nosso espírito. Aí vamos seguir o exemplo do nosso querido Santo Agostinho, que nos ensina através do Livro dos Espíritos, quando ele fala: queridos e amados irmãos, fazei como eu fazia quando eu estava encarnado. Todas as noites eu me olhava no espelho, ele, Santo Agostinho, para saber quais os erros, quais as mancadas, quais as imperfeições que ele tinha cometido naquele dia, para no próximo dia fazer o conserto. Eu confesso a vocês, depois de 52 anos na estrada da doutrina espírita, de vez em quando eu imito o nosso querido Santo Agostinho. Eu me olho no espelho, ou então faço uma avaliação. Poxa vida, será que hoje me portei bem? De repente eu vou pensar assim, puxa, mas hoje eu peguei o telefone, falei com o Sérgio, mas falei grosseiramente, e ele tão calmo, tão sereno, me dando todas as atenções. Está errado de minha parte. Então o que eu tenho que fazer? Amanhã, ou hoje mesmo, telefonar para o Sérgio: olha, desculpa, eu não estava me sentindo bem, e daqui para frente eu vou me comportar. Então a reforma íntima, ela vem pelo lado intelectual, vamos falar sobre isso. Quando você estuda, quando você aprende, e hoje a tecnologia, hoje o mundo, a modernidade, nos dá chances maravilhosas de um aprendizado sem tamanho. E também pela parte afetiva, porque a reforma íntima tem que começar no nosso lar, dentro do nosso lar, com as nossas esposas, com os nossos maridos, com os nossos filhos. Porque em casa inicia a nossa missão na Terra. Em casa é a nossa primeira escola. E a escola o que é? Uma reforma. Você vai para a escola para estudar, para aprender, vai se auto-reformar. Então, e depois vem a parte moral. A parte afetiva, já falamos, e a parte moral. A parte moral é aquela que você tem que tratar bem o seu semelhante, dentro e fora de casa. Seus colegas de trabalho, se você trabalha numa empresa que lida com o público, que lida com a parte de vendas, de compras, nós vemos essa corrupção que existe no nosso país, sem citar nomes, que as pessoas só fazem tudo a peso de dinheiro. Bom, eu vou vender para o Sérgio aqui um produto, bom, Sérgio, eu quero 10%. Então aí vem a parte moral. Então nós temos que aprender, primeiro no âmbito familiar, da reforma íntima. Mas para que a reforma íntima? Outra pergunta que se faz. Para transformar o homem e a partir dele toda a humanidade, ainda tão distante das vivências evangélicas. Urge enfileirarmos ao lado dos batalhadores das últimas horas, pelos nossos testemunhos, respondendo aos apelos do plano espiritual e integrando-nos na preparação cíclica do terceiro milênio. Nós já estamos no terceiro milênio. Ou seja, nós temos que, através das vivências evangélicas, do estudo e da vivência, porque não adianta nós estudarmos a doutrina espírita, ou estudarmos o Evangelho, o Velho ou o Novo Testamento, se nós não vivenciarmos, não aplicarmos no nosso dia a dia. Não colocar na prática, né? Temos que colocar na prática. Primeiramente, em casa. Em casa nós temos aí, no caso a gente começa sozinho, né? Porque na verdade a nossa reforma começa quando nós somos concebidos. Ali já está o primeiro início. Depois nós nascemos. E aí nós vamos conviver com os pais, com os avós, com os tios, com a parentela materna e paterna. Depois nós vamos constituir a nossa própria família.
vamos conhecer a nossa esposa, conhecer o nosso marido, ter os nossos filhos. Então já começam, alguns amigos falam, né, o kit, né? Aí vem a sogra, o sogro, os cunhados, vem a família do lado de lá. Depois nossos filhos crescem e se casam, aí vem a família dos genros, das noras, enfim. Então a reforma íntima, ela tem uma abrangência incomensurável dentro de nós. Então vamos partir nas próximas sequências, falar um pouco da reforma íntima, um pouquinho mais, porque ela é muito extensa. Não pode, por exemplo, num programinha pequeno de 10 ou 11 minutos, falar sobre a extensão. Quando eu faço uma palestra sobre a reforma íntima, eu tenho uma duração de quase 40, 50 minutos. E olha que é pouco, né? É pouco. E ainda então, é pouco. Primeira coisa, reforma íntima é você se reformar por dentro, ver quais são os teus defeitos. E vamos citar rápido: orgulho, vaidade, ciúmes, intolerância. Isso não cabe para nós que somos cristãos, para nós que somos espiritualistas, ou somos espíritas, ou somos pessoas tementes a Deus. Nós temos que estar em condições de fazer uma autoanálise, uma autoavaliação de nós. Nós temos que nos modificar, porque nós vamos retornar um dia para a pátria espiritual. Quando chegarmos lá, nós temos que chegar bem melhor do que aqui viemos, ok? Edson, deixa eu fazer uma parte aqui, dentro do que você colocou. A reforma íntima, melhorar em relação a ciúme, vaidade, inveja, intolerância e tudo mais, né? No livro Nosso Lar, porque a gente fala muito sobre as doenças que a gente tem aqui na Terra, e aí doenças físicas, mas foi muito bem colocado ali. Quando você iria imaginar que ódio, inveja, intolerância, ciúmes, raiva seriam doenças, diagnósticos causadores de doenças físicas? Aqui no livro do suicídio, né, e suas consequências, o que o companheiro acabou de falar, são suicídios indiretos. Tem o suicídio direto, aquele que você pega, sei lá, comete um ato indireto, e tem os indiretos, que é isso, é o ódio, os vícios do cigarro, da bebida, do sexo desregrado, da alimentação, da raiva, da ira, do ódio, do ciúme, da vaidade. Isso causa, inclusive tem numa passagem de um livro do Irmão X, de um irmão desencarnado que veio dar seu testemunho, que ele desencarnou 20 anos antes, porque ele vivia de mau humor. O mau humor, tem pessoas que acordam já com mau humor, e vivem em mau humor. Você fala assim, hoje o tempo está maravilhoso, mas não está chovendo, ou então está chovendo. Então tem sempre uma contrariedade. Então vamos procurar, no primeiro momento, entender essa reforma íntima e começar a entender dentro de nós o que tem de errado, o que a gente pode fazer para consertar. E esses consertos, esse ferramental, a gente nos próximos capítulos, nos próximos programas a gente fala. Vale a pena conferir aí então, tá certo? Então, agradecemos aí a presença do Edson, que vai participar dessa série, né? Vai desenvolver essa série Reforma Íntima, tá legal? Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau! Jesus nos abençoe.